A minha irmã, ela sempre me odiou. E aí, quando eu descobri o motivo, isso literalmente acabou com a minha vida. Gente, o que acontece? Eu sou de uma família muito tradicional e de classe média alta, porque o meu pai, ele é dono de uma rede de lojas e de departamento. Quando a minha mãe decidiu engravidar de mim, a minha irmã mais velha, ela já tinha 15 anos. Como a minha família era toda muito tradicional, a família dos meus pais era toda da Europa e tudo mais, meu pai decidiu que a gente iria pra Itália, que eu nasceria na Itália e tudo mais, porque ele queria que eu já tivesse uma cidadania, que lá a minha irmã ia ter muitas oportunidades de estudo, etc e tal. Então, eu nasci na Itália e mais ou menos quando eu fiz uns 4 aninhos, eu mudei pro Brasil, porque eu me lembro, gente, que a minha irmã, ela não se adaptou de jeito nenhum na Itália. Ela odiava a Itália e o dia mais feliz da vida dela até então tinha sido o dia que a gente voltou pro Brasil. Só que assim, desde o dia que eu me conheço por gente, que eu tomei conhecimento de quem eu era, eu percebi que a minha irmã, ela não era muito minha fã. E eu confesso pra vocês que isso era uma coisa que me incomodava muito, porque assim, eu via nos filmes, nas novelas, aquela relação bonita de irmãs e tudo mais, que sempre brigavam, mas se amavam. E a minha irmã, gente, ela não gostava muito de mim. A minha família sempre falava que não, que é porque ela era adolescente, tava saindo da adolescência, que isso era normal, que todo adolescente era meio rebelde e tudo mais. Então eu sempre cresci achando que aquilo ali seria uma fase. Só que o problema é que eu admirava muito a minha irmã, gente. A minha irmã, hoje em dia, ela é engenheira aeronáutica, ela é muito inteligente, muito legal. Ela sempre foi muito criativa com essas coisas, entendia, fazia protótipo e tudo mais. Então assim, ela sempre foi meu modelo de existência, eu sempre admirei ela muito, mas ela nunca foi muito minha fã. E isso foi com o passar dos anos. Só que assim, eu achava a minha irmã a pessoa mais legal do mundo. Então eu sempre busquei a aprovação dela sem perceber. Na escola, eu sempre fui uma pessoa que tentei ter as melhores notas, mas não é porque eu queria ter um futuro bem sucedido, é porque eu queria impressionar minha irmã. Só que isso nunca aconteceu, e o máximo que ela falava era tipo assim, ah, que bom, que legal, parabéns e tudo mais. E à medida que a gente foi crescendo, a gente foi se distanciando mais e mais e mais. Ela acabou se casando, ela formou, ela teve um filho, e ela tava grávida do segundo filho dela, que é o meu sobrinho. Até que eu descobri que no final do ensino médio eu passei em medicina. Eu passei em medicina tanto na faculdade particular quanto na pública, só que a particular que eu passei foi uma das mais tradicionais de São Paulo. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ir e tudo mais, e eu fiquei muito feliz. Só que o que acontece? Eu pensei o seguinte, a minha irmã vai ficar muito orgulhosa de mim, então eu preciso contar pra ela primeiro que pra todo mundo. E ela tava grávida, né, do meu segundo sobrinho, e teve um chá de bebê, e aí eu decidi ir na casa dela e contar pra ela no dia do chá de bebê. Então eu esperei ali o pessoal, né, dar uma acalmada e tudo mais, e fui atrás dela na casa pra poder contar pra ela a novidade. Só que quando eu cheguei no quarto pra contar pra ela, ela tava conversando com a melhor amiga dela, e falando assim, nossa amiga, por que minha mãe e meu pai trouxeram ela? Aquela mensagem que eu mandei, eu falei que era explicitamente os dois, etc e tal. E, gente, aquilo ali acabou comigo, sério. Eu escutando a minha irmã falando que ela não queria nem que eu tivesse no chá de fralda dos meus sobrinhos, foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Então, naquele dia, o que eu fiz? Eu inventei uma desculpa pros meus pais, eu fui embora pra minha casa e eu não contei nada pra ela. Eu contei pros meus pais, eles ficaram muito felizes comigo, mas eu fiz eles prometerem que eles não falariam nada. Eu não deixei o cursinho postar sobre minha aprovação. Na época, o meu namorado de cursinho também passou na mesma faculdade que eu, e como eu falei com vocês, eu era de uma família de classe média alta, então meus pais tinham condição de pagar a faculdade pra mim mesmo, ela sendo muito cara. E aí, eu fui pra faculdade sem falar nada com ela. Só que aí, gente, ela descobriu e ela teve um colapso. E quando ela me contou do porquê que ela me odiava tanto, o meu mundo simplesmente